Jesus,
conduzir, mentor de luz e esperança, nos ensina um caminho a seguir. Sua vida é o exemplo de coragem, amor e humildade, ilumina nosso coração no trabalho e na caridade. Papa Pio XII, apóstolo da paz, seguindo os teus passos, ninguém fica para trás. Papa Pio XII, apóstolo da paz, seguindo os teus passos, ninguém fica para trás. Dia de fé, luz radiante, afasta a tristeza e a solidão, abre os portais do mundo infinito, ajuda na dor, estende sua mão nas horas difíceis da vida. Porta segura para vencer, és um presente divino. Lutar com humildade é o caminho, ensina-nos a renascer. Papa Pio XII, apóstolo da paz, seguindo os teus passos, ninguém fica para trás. Papa Pio XII, apóstolo da paz, seguindo os teus passos, ninguém fica para trás. Seguindo os teus passos, ninguém fica para trás. Está funcionando, não? Line Road. Caiu o seu pulo. Estou muito feliz por estar aqui. Não conheci a casa, conheci pessoas maravilhosas no Ereu, que nós participamos aqui, né, em São Pedro também. E aí surgiu a oportunidade, você quer fazer uma palestra? Então vamos ver, né? Aí ela entrou em contato e ela escolheu, né, que eu tinha essa palestra já, Maria. E quando foi me solicitada essa palestra sobre Maria, não é fácil falar sobre a mãe de Jesus, né? Assim como não é fácil falar de Jesus. Mas eu sou mãe, tenho muitas mães aqui, não é fácil, né, falar sobre ela. E aí eu fiquei pensando, quem era esse espírito antes dela se tornar Maria? Antes dela encarnar e receber esse nome Maria? Quem foi esse espírito escolhido para trazer no seu ventre o Mestre Jesus? Esse espírito crístico não poderia ser um espírito qualquer, teria que ser um espírito puro e muito puro em sua perfeição, para que ela pudesse passar por tudo que ela iria passar, né, até a chegada dele, numa época patriarcal, né, que a mulher não tinha vez, né, e ela conceberia Jesus de forma não natural. Então, para a época já era muito complicado isso, né? Como que uma moça que não casou está grávida, né? Então, para ela,
ia ser muito problema isso. Mas José, né, e todos os espíritos que cercaram essa família foram espíritos escolhidos. Todos eles vieram com uma missão, e José não era diferente. Todos eles fazem parte da pleiade de Jesus. Cada um veio com o seu papel, né, para que Jesus pudesse vir ao mundo e tudo acontecesse, né? E ele só se revelou aos 30 anos, mas do nascimento aos 30 anos, Jesus já demonstrava vários sinais de quem ele seria. Então, todos esses que cercaram, né? Isabel, né? João Batista, José, até o sacerdote Simeão, que a gente vai ver aqui, foram espíritos escolhidos para que Jesus conseguisse chegar, né, à sua missão aos 30 anos de idade. Não foi fácil para nenhum deles, né? José, como um homem naquela época, né, se casar com uma moça que traria um filho que não era dele, né, de maneira natural, não podia ser um espírito qualquer para enfrentar a sociedade, né, que era naquela época. Então, Maria, mãe da humanidade, a gente pode dizer que ela é mãe dos encarnados e dos desencarnados, né? Porque nós somos espíritos encarnados momentaneamente, mas ela atende a todos, né? Encarnados e desencarnados. O nome dela, ela é um espírito puro, né? Ela faz um trabalho no mundo espiritual, fazia, né, com espíritos endurecidos, que eram os espíritos que ela viria lidar na época de Jesus, né? Espíritos muitos embrutecidos ainda, né? Porque a gente viu como foi, muitos ignorantes por falta de conhecimento, né? Mas ela já trabalhava com esses espíritos desencarnados no mundo espiritual, trabalhando os corações desses espíritos endurecidos. O nome dela era Sofia. Maria se chamava Sofia antes de receber esse nome de Maria, né? Ela era um espírito extremamente puro, né? E por isso ela foi escolhida, né? Ela foi chamada e perguntaram a ela se ela aceitava, porque o livre-arbítrio é respeitado, né? Se ela aceitaria essa missão de trazer ao mundo nada mais, nada menos do que Jesus, né? E ela, em nenhum momento, ela hesitou nessa missão, mas ela foi avisada que não seria uma missão fácil, né, de lidar. Pode passar. Então, renasce Sofia, né? Como eu falei, o nome dela era Sofia. Mais um grande espírito angelical abre os olhos no mundo terreno, sem que haja opressão para o seu ingresso na carne. Veio por convite e pela força do amor à humanidade, e acima de tudo, pelo prazer indizível de servir de canal para a chegada do pastor inconfundível de todos os povos. Ela já tinha um grande trabalho de esclarecimento espiritual junto às criaturas mais envolvidas na ignorância, nos quais o ódio e a vingança petrificaram os corações, manifestando o orgulho violento sem que desenvolvesse o amor e a caridade. Então ela encontrou isso também quando encarnou, esses espíritos nesse nível encarnados, que foi na época de Jesus. E aí então renasce, né, Maria de Nazaré. E aí Emmanuel vai dizer: espírito de alta envergadura, de uma pureza de sentimentos tal que escapa a todas as nossas deduções e esforços de compreensão. Assim como a gente não tem como compreender esse espírito Cristo, que é Jesus, Maria também não tem como compreender a pureza lirial que ela é. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, e é
Emmanuel chama, pureza lirial em A Caminho da Luz. Esse lirial é uma purificação espiritual, vindo de planos altamente iluminados para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno, portador da mensagem de Deus para os homens. Ele era o verdadeiro médium de Deus na terra. Tudo que ele transmitia vinha de Deus. Tudo que ele falou para nós vinha de Deus. Ele foi o médium de Deus na terra. Porque Jesus, o Espírito Crístico, ele tem comunhão total com o Pai. Por ser um espírito portador de grandes conquistas evolutivas e virtudes, e consciente da tarefa que deveria realizar na obra do Cristo, curva-se humilde ante os desígnios celestiais, agindo sempre com prontidão. Por isso que eu falei que ela não hesitou em nenhum momento em aceitar essa missão. Como que repetisse vida fora a resposta que deu ao anjo Gabriel, né? Quando em nome do Pai, este lhe anuncia que seria a mãe de Jesus, o Salvador. Por que ele anuncia novamente? Porque já estava tudo planejado no mundo espiritual, só que quando a gente reencarna, a gente passa pelo esquecimento. E não é porque ela é um espírito puro que ela também não passaria por esse esquecimento. Mas a diferença do espírito puro para nós, espíritos tão imperfeitos, que ela tem a real noção da missão dela. Nós não, né? Mas mesmo assim, ele vem lembrá-la. E aí, o anjo Gabriel, ela tinha mais ou menos uns 16 anos, quando mediunicamente ele apareceu para ela, dizendo: alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela estava na vida normal dela, cotidiana, sentada lá, aí o anjo aparece para ela. E aí ele diz: encontraste graça junto de Deus. E aí o que significa tudo isso que ele falou? O que seria estar cheia de graça? É estar plena da graça de Deus. Queria dizer que Maria, como espírito purificado, já estava com Deus e que, portanto, teria todas as condições para, no decorrer de sua vida, demonstrar toda a sua fortaleza moral e fé inabalável nos desígnios supremos. É a diferença de nós para o espírito puro, que ele está sempre a postos para servir o que Deus vem e a missão que vem. Maria responde ao anjo com as emblemáticas palavras que lhe caracterizam por toda a vida: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu acho muito forte isso, né? Quando você chega a falar, faça-se em mim segundo a palavra de Deus, ela diz aqui: Senhor, eu estou aqui para cumprir aquilo que eu tenho que cumprir. Mas ela entendia também que não seria uma missão fácil, não por conta dela nem por conta de Jesus, mas para as pessoas, os espíritos encarnados na época, né? E a gente sabe toda a história, como foi difícil, até mesmo em Nazaré, né? Que eles foram obrigados a sair de Nazaré por conta disso. Maria compreendia que sua vida seria marcada pela renúncia e pela prática do amor incondicional. Então ela veio para isso. Então ela iria renunciar tudo que ela tivesse que renunciar para fazer com que Jesus chegasse à missão dele. E assim José e assim os outros espíritos. E aí, como era na época, né, de Jerusalém, a lei de Moisés, você tinha que levar, né, os filhos lá para os sacerdotes. E Simeão também era um espírito que estava nessa pleiade para passar um recado para Maria quando ela levasse, porque Simeão já estava aguardando a chegada de Jesus lá. Maria leva Jesus para apresentação e purificação conforme as determinações da lei de Moisés. Jesus em nenhum momento derrubou as leis de Moisés. No entanto, que ele veio e falou: eu não vim destruir a lei. Ele cumpriu todas até o batismo,
No entanto que João Batista não queria batizá-lo. Ele falou, não, eu tenho que passar por todos os processos. Então, ele também foi levado. E aí Simeão os abençoou e disse a Maria: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. E aí ele diz isso para ela: quanto a ti, há uma espada de transpassar a alma. Seria a crucificação. Então ele já estava anunciando para ela, quando ela levou ele bebê para Jerusalém, que uma espada ultrapassaria a alma dela. Eu acredito que quando ele falou isso para ela na época, ela não tenha compreendido, né? Porque ela tinha noção da missão de Jesus, o que ele viria fazer, mas ela não tinha como saber o que aconteceria, né? A crucificação e tudo aquilo que Jesus sofreu, porque na época era normal a pena máxima ser a crucificação, mas no caso de Jesus foi com uma total crueldade, muita crueldade, porque a crucificação não era assim que acontecia. Eles levavam presos, colocavam na cruz e pronto. Jesus não, ele sofreu desde o momento que ele saiu até a chegada onde seria colocada a cruz dele. Antes de ir para lá, ele foi espancado literalmente, né? Alguns espíritos dizem que praticamente todos os ossos do corpo dele foram quebrados, e ele teve que carregar a sua própria cruz, porque os outros presos, a cruz já estava lá. Ele teve que carregar, e na época era madeira muito pesada. Então, quando ele cai, a cruz cai em cima dele, quebra mais os ossos dele, né? E todo o caminho ele foi espancado, humilhado, jogaram pedra, cuspiram. E ela, como mãe, seguindo ele, seguindo ele todo o trajeto, e a gente fica imaginando como que estava o coração dela como mãe, porque apesar de ser um espírito evoluído, ela gerou ele 9 meses, amamentou, pegou no colo, né? Quando ele caía, ela tratava dele, ela é a mãe dele. Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Então, nesse caminho, ela ficava lembrando dele na infância, como se fosse passado um filme na mente dela, enquanto ele estava a caminho da crucificação. Mesmo sofrendo como mãe, mas como espírito, com uma missão, ela lembrava. E esse amigo, que era um espírito que estava acompanhando ela também, de grande hierarquia, fazia com que ela lembrasse as determinações de Deus. E ela sabia que tinha que se cumprir, que ela não poderia fazer nada, ela tinha que simplesmente aceitar. Eu acho que foi uma das maiores renúncias que ela teve que fazer na época. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Eu acho que só acima de Jesus, que era o amor, né, incondicional a Ele, era o amor dela por Deus, né? E ela sabe que como os espíritos puros, eles têm isso já neles, que o que é de Deus tem que se cumprir, e ele sabe, né, melhor do que a gente, até melhor do que o espírito puro, o que tem que ser e ocorrer. Mas eu fico pensando como que ela estava, né, como espírito puro, sabendo que os desígnios de Deus tinham que acontecer, e como mãe, vendo o filho passar o que estava passando, sem poder ir ali, até que ele cai uma hora, e ela vai, se ajoelha do lado dele, fala algumas coisas para ele fala algumas coisas para ela, né? Mas ela sabia que aquilo tinha que acontecer.
E aí, depois da crucificação, ela fica o tempo todo aos pés da cruz, esperando o corpo dele ser liberado para que pudesse ser retirado da cruz e levado, né? Porque antigamente se enterrava em cavernas, né? E colocava-se a pedra, né? E ela ficou lá o tempo todo. E o único discípulo que acompanhou ela nessa trajetória de Jesus até a crucificação foi João. Foi o único que não foi embora, não abandonou. Todos os outros se esconderam de medo, foram embora. Ele não, João, ficou ao lado dela toda essa trajetória até chegar à crucificação. E ele ficou o tempo todo com ela, até o corpo dele ser permitido retirar e ser enterrado. E aí, a gente sabe da cruz que ele fala, né, para ela: mãe, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe. Então, João, ele assumiu essa missão, mais essa missão para ele, de cuidar da mãe de Jesus. E aí ela é levada por ele para Éfeso, né, onde se instalou definitivamente. Lá ele estabeleceria um pouso e um refúgio aos desamparados. Era uma casinha muito simples que eles ganharam, no alto, né, dava a vista para o oceano, né, e lá eles iriam continuar o legado, né? Falar de Jesus, da missão, do Evangelho, mas também seria um refúgio dos desamparados, ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade, e como mãe e filho iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Era uma choupana que foi conhecida como Casa da Santíssima. Então, quando descobriram que ela tinha ido para Éfeso, né, e não foi logo depois da crucificação, eles ficaram um tempo ainda até chegar em Éfeso, né, João foi buscá-la. Quando descobriram os desamparados, os desabrigados, os doentes, né, porque na missão de Jesus, Maria também era procurada pelas pessoas que sofriam, né, e o mesmo amor que ela deferia a Jesus, ela deferia às pessoas necessitadas. Nem sempre ela estava na companhia de Jesus quando ele saía, mas aonde ela ficava, as pessoas também a procuravam por ajuda, mas ajuda de mãe, né? Aquela palavra de mãe. Por isso até Chico, né, falou para Emmanuel: eu preciso que você leve uma questão para Maria, eu preciso que ela me diga o que eu tenho que fazer. Aí Emmanuel: tá bom, Chico, escreve aí, porque ele ficava pedindo sempre para Emmanuel levar uma mensagem dele para Maria. E aí chegou uma hora, Emmanuel: tá bom, Chico, escreve aí que eu vou levar para Maria. E aí demorou um tempinho, 2 ou 3 dias. Aí Emmanuel reaparece para Chico: Chico, eu já tenho a resposta de Maria para você. Qual é a resposta? Ela mandou te dizer que isso também passa. E aí ele achou que ela ia dizer: não, você tem que fazer isso. Nunca, ela nunca falou isso para ninguém, nem para Jesus. Nunca ela falou para Jesus. Eu acho que você tem, apesar de em algumas passagens ele perguntar a ela o que ele deveria fazer, né? Ela aconselhava ele, mas nunca dizia o que ele tinha que fazer, né? Porque na realidade ele sabia o que ele tinha que fazer. Mas nos momentos assim que ele chorava, né, que ele chorou sangue, porque ele falava com os apóstolos e ele disse para ela: nem mesmo os meus apóstolos, meus discípulos entendem o que eu estou falando. Aí ele tem que dizer assim: se eles não entendem, você imagina os outros. Então ele estava triste, e aí ela afagou, né, passou a mão na cabeça como mãe e falou para ele: nós somos todos humanos, são falhos, né? São espíritos imperfeitos, encarnados, então são humanos, são espíritos. E aí ela abraçou. Então o que ela fazia? Ela fazia o que uma mãe faz. O filho está com problema, abraça, né? Tenta ajudar, dá aquele carinho, é o que ele fazia. E aí quando descobriram a Éfeso na casa dela, aí passou a chamar Casa da Santíssima. Nunca foi colocado esse nome, ela não colocou, o João não colocou. As pessoas que procuravam é que colocaram esse nome, Casa da Santíssima.
Essa tradição criou raízes em todos os espíritos que não lhe deviam favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente socorria os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Então, essa maternidade dela, ela transferiu para essas pessoas que sofriam. Então, eles viam nela, no olhar dela, uma mãe. Porque quando eles falavam e ela falava com eles, aconselhava, cuidava, porque muitos chegavam feridos, ela cuidava das feridas, dava de comer, e ela foi fazendo esse trabalho. Só que quando ela falava com aquele olhar de mãe. Então ela assumiu realmente a humanidade como mãe de todos. E aí um deles fala assim: minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Eu acho que a gente pode falar isso também, né? Na nossa vida, que a gente vive nesse mundo de provas e expiações, no momento em que a dor chega e é necessária para que a gente possa evoluir, mas a gente fica mais ou menos assim, né? Querendo entender, querendo ajuda, né? Vencer as nossas dificuldades externas e internas que nós vivemos, né? Porque quando a dor chega, a gente sabe da importância, mas ela é bem dolorida, né? Dependendo da dor, ela é bem, bem dolorida. E a gente fica querendo, né, um afago de mãe, de Jesus, né, da espiritualidade. E aí ele diz que ele se sente abandonado. Eu não digo que a gente possa se sentir abandonado, porque a gente sabe que a gente nunca está abandonado. Nós temos os nossos mentores espirituais, os espíritos, né, que são responsáveis pela nossa encarnação, estão sempre cuidando de nós. Nós temos Jesus, né, temos Deus dentro de nós. Então, abandonados nós nunca estamos, né? Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida do seu espírito maternal. E aí ela fala: isso também passa. Dizia ela carinhosamente: só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar das nossas almas como eterna realização do amor celestial. Isso a gente pode trazer para a gente também, né? O reino de Deus, o amor de Deus por nós, o livre-arbítrio é respeitado até por Deus, né? Se a gente falar, eu não quero que Deus me ame, sinto muito. Ele ama e ponto. Por mais que você possa fazer, que você acha que vai decepcionar Deus, Ele vai continuar te amando da mesma forma. Nada que a gente possa fazer vai derrubar o amor de Deus por nós. A velhice não lhe acarretava nem cansaços nem amarguras. Ela chegou numa idade já bem avançada, né? E João não ficava o tempo todo com ela lá, porque ele estava abrindo outras igrejas, então ele deixava ela muito tempo sozinha lá, e aí de vez em quando ele ia, ficava com ela, passava um tempo, depois saía de novo, porque ele era responsável por essas igrejas, né? E ela, mesmo sem ele lá, ela continuou recebendo, e era uma fila imensa. Todos os dias ela atendia uma fila imensa, e cada vez aumentava mais essa fila. Então ela começava de manhã, tarde da noite ela ainda estava cuidando dessas pessoas, né? Nem a velhice trouxe a ela o cansaço. E aí, num dia desse, bem tarde da noite, muito tarde da noite, ela sentou numa pedra, né, de frente lá para o oceano, e estava mais uma vez, né, porque essa saudade que ela sentia de Jesus nunca se foi. Ela atendia, ela cuidava, mas lá no íntimo dela ela chorava sempre. Ela tinha essa saudade dele, lembrava dele, né, da infância, de toda a caminhada dele. E nesse dia ela estava lembrando, né, e lá estava muito escuro, a luz era muito pouca. Chegou mais uma pessoa, ela falou: nossa, mais um necessitado, a pessoa mais um necessitado uma hora dessa.
mas ela não hesitou, ela levantou, né? Quando ela vira, estava muito escuro, ela nem conseguiu reparar quem era de longe, assim, mas aí quando ele fala, ela reconhece a voz, né? Quando ela reconhece a voz, ela se ajoelha imediatamente, porque ela viu que era Jesus, só que ele a levanta e ele, Jesus, se ajoelha diante dela e diz para ela: venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E aí vocês imaginam, para esse espírito, que não é o espírito crístico, ela era pura, mas não era o espírito crístico, um espírito crístico se ajoelhar diante dela, como se ele estivesse dizendo: você conseguiu cumprir a sua missão e vai voltar vitoriosa, mas o trabalho não vai acabar, você vai ser a rainha, né, dos anjos. No plano espiritual, aí a Maria desencarna, né? Ele veio buscar justamente porque ela iria desencarnar. Ela tem essa visão, aí uns 2 dias depois, mais ou menos, ela desencarna, né? E aí no plano espiritual, Maria continua cuidando de todos nós, e especialmente aos que por decisão própria resolveram abreviar a própria vida pelas vias do suicídio. Então Maria, no mundo espiritual, ela é a responsável por cuidar de todos os suicidas, né? Maria de Nazaré, com sua fraternidade, composta por espíritos de elevada hierarquia, todos que trabalham com ela são espíritos elevados, recebem, amparam e encaminham a esses nossos irmãos, demonstrando assim que não há ninguém desamparado. A gente sabe, como espírita, e quem não vai entender um pouco, só Deus é que pode tirar as nossas vidas, né? A gente tem um planejamento, a gente recebe uma carga de fluido, né, para viver aqui, mas só Ele. Nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida. E por vários motivos, pessoas têm tirado suas vidas. E no auge da transição planetária, por que eu falo auge? Porque Kardec perguntou, e ele, qual seria, então, como a gente reconheceria a transição planetária? E aí eles respondem: o suicídio e a loucura. A cada 4 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E não é só adultos, tá? Crianças de 7 anos têm tirado suas vidas. E aí a gente se pergunta, o que uma criança de 7 anos está passando para tirar sua própria vida? Mas aí nós somos espíritas, a gente entende que o corpo é de 7 anos, mas o espírito não. Então e a gente sabe, quem leu Memórias de um Suicida, que o espírito que se suicida não é uma vez só, 2, 3, porque eles tendem sempre a abandonar em qualquer dificuldade. O primeiro pensamento deles é abandonar o problema, o sofrimento. A gente sabe que eles sofrem muito, né? E principalmente a gente tem vivido hoje esse vazio existencial que as pessoas têm tentado suprir com as coisas materiais, mas nós não somos só corpo, nós somos espíritos, e assim como a gente cuida do corpo, a gente tem que cuidar do espírito. Nós temos que alimentar o espírito. E quanto mais a gente se afasta de Deus, mais o vazio vai existir em nós. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, esse vazio é suprido. Só que infelizmente muitas pessoas não têm essa consciência. Então, vai pelas vias do suicídio. E quando chega no mundo espiritual, a gente sabe, se a pessoa acha que sofria, quando vai pelas vias do suicídio, sofre muito, muito, 10 vezes mais. Então, Maria, ela quis trabalhar com esses espíritos muito sofredores, né? E aí ela recolhe, né, essa equipe dela recolhe esses espíritos, né, oferece amor perante a tantas lamentações de sofrimento, trazendo um pouco de paz e socorro, ou seja,
uma nova chance, uma nova esperança. Ela não tira consequência disso, não. Ela pega, ela ampara, ela cuida, mas depois o espírito vai ter que, né, sofrer as consequências. Ali ela se faz presente, levando palavras de fé e acolhendo, juntamente com sua equipe. Um extenso grupo realiza resgates, a chamada Legião dos Servos de Maria. Então, todo, né, o mundo espiritual conhece a Legião dos Servos de Maria. Então, eles vão em resgatam, e ela, pessoalmente, atende um a um, no seu gabinete, preenchendo a ficha, né, perguntando o nome, tudo e tal, aquela anamnese, né, ela anota tudo. E a espiritualidade conta com o Hospital Maria de Nazaré, que possui um belo jardim, prédios brancos e muita graça. Trata-se de departamento extraordinariamente organizado e que conta com muitos trabalhadores. E ela é responsável por tudo. Ela não deixa passar nada. Ela é responsável pela equipe, pelo hospital e por todos que entram no hospital, passam por ela. E aí eles recebem, né, sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos, porque muitos chegam, gente, dependendo do tipo do suicídio, chegam de maneira lastimável, né? Tiro na cabeça, é veneno, enforcamento. Então eles chegam muito maus, né? Então ela faz esse tratamento. Substâncias luminosas extraídas dos raios solares, que a gente não tem nem como mensurar isso, né? São substâncias luminosas extraídas dos raios solares. A gente não consegue nem conceber como que é feito isso. São alguns tratamentos em que os suicidas recebem assim que chegam, para receberem auxílio nas regiões afetadas e lesionadas do perispírito. A gente sabe que o perispírito fica totalmente lesionado, né? E quando eles reencarnam, já reencarnam, né, com essa dificuldade no perispírito, até eles poderem regenerar o seu perispírito novamente. Regenera, trabalhando no bem, né, vivendo no amor, na caridade, e aí eles vão regenerando o seu perispírito. E aí que o exemplo de Maria de Nazaré, sempre resignada e submissa, porque ela foi muito resignada. E quando a gente se coloca no lugar dela como mãe, eu sinceramente não sei. Por isso que teria que ser um espírito realmente se colocando como serva de Deus mesmo para conseguir passar por isso, né? E submissa à vontade de Deus, ela foi sempre. Possa nos inspirar para termos coragem diante das situações difíceis que enfrentamos, dando-nos a fortaleza necessária para caminharmos em direção à luz e à perfeição. Sei que não somos como ela e tem muita estrada ainda para nos tornarmos um espírito puro. Mas uma das virtudes para que a gente possa evoluir é a resignação. Porque a revolta, né, você ficar se lamentando, você está dando um sinal de que você não está aceitando, né, o que Deus colocou para a sua vida, e Ele sabe o que é melhor para nós, mais do que nós, né? E aí muitas pessoas ficam nessa revolta, porque eu, e a gente sabe como espírita que isso não é bom, né? A gente entende que a gente está recebendo aquilo muitas vezes porque nós escolhemos, sempre é a consequência das nossas escolhas, e também aquilo que a gente precisa, porque ninguém quer sair da zona de conforto. Está muito bom na zona de conforto, mas a gente só evolui quando a gente sai da zona de conforto. E aí Deus fala, então você está na zona de conforto, vamos sair, né? Vamos evoluir. Aí vem a dor. Aí tem a ondinha, tem a ondona, né? Eu digo que é sempre como uma onda do mar, né? Tem vez que a gente passa dificuldade, uma ondinha pequena, tem vez que é uma tsunami, né? Então, mas a gente tem sempre que estar. O que é ser resignado? É entender o que eu fiz para estar passando o que eu estou passando. Então, o que eu tenho que fazer para sair também disso?
Não é ficar chorando, se lamentando, porque você não vai sair. Então, quanto mais resignado você é, mais rápido você passa a situação, porque o Espiritismo traz isso para a gente, né? Essa compreensão, né? Que a gente entende o que está acontecendo pela responsabilização, lei de causa e efeito. Então, o que eu posso fazer para sair disso? Né? E aqui eu trago para a gente falar com ela um pouquinho, né? Só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Para ela compreender a dor que Jesus estava passando naquele momento, só ela para compreender. Só um coração de mãe. Quando o nosso filho está passando por alguma coisa, a gente chora com ele, a gente sofre com ele. Ela não foi diferente, mesmo sendo um espírito puro, ela não foi. Naquele momento ela não era o espírito puro, ela era a mãe de Jesus. Então só ela para compreender a dor que ele estava passando naquele momento. Te convido a caminhar também comigo. Nós estamos convidando ela para caminhar conosco. Acolhe-me em teus braços. É o que nós, quando está naquela situação, é tão bom, um colinho de mãe, nós temos um colinho de mãe. Educa-me como educaste o Cristo, que o Calvário me ensinará a viver. Então, realmente o Calvário nos ensinou muito, né? Só que infelizmente na época, eu até arrisco dizer que nós estávamos lá, né? Somos reencarnacionistas e eu sempre peço nas minhas preces, eu falo, Senhor, me perdoa se eu estava lá, um daqueles jogando pedra no Senhor. Me perdoa porque eu era ignorante naquele momento. Então eu arrisco dizer que muitos de nós estávamos naquela época, só que a gente não tinha essa compreensão. Só que o Calvário nos ensinou muito, né? Ensinou o amor, ensinou um Deus de amor, né? Nos trouxe depois, a doutrina espírita, porque ele diz que deixaria um outro consolador, e a doutrina ela é esse consolador, a gente não tem nem dúvida disso, né? Então, é isso. E eu vou passar um videozinho de uma prece de Bezerra de Menezes a Maria. Obrigada, gente. Maria de Nazaré escreveu uma página de luz na história de todos os povos. Ela foi uma chama universal que ainda hoje sustenta a esperança em todas as criaturas que conhecem a fé e reconhecem nosso Senhor Jesus como pastor de todo o rebanho terreno. Ela foi luz que se revestiu de carne no planeta Terra para favorecer a descida mais arrojada que a divindade determinou em favor dos homens. Ela trabalhou e continua trabalhando na sua mais profunda simplicidade, porque veio para ampliar os conceitos do seu Filho pelo exemplo. Maria, mãe espiritual de toda a humanidade, saudamos-te cheia de graça e pedimos assistência para os abandonados, força para os fracos, luz para os cegos espirituais, pão para os caídos, alimento para os famintos de amor e paz.
Sede, Senhor, o abrigo para todos nós, pequenas sementes que o jardineiro de Deus, o vosso Filho, todos os dias sai para semear nas veredas de Deus. Nós, que ainda teimamos no desejo que nos aprisiona na terra, longe do sol da verdade e da vida não. Mas vós, que sois estandarte ao lado do Senhor, livrai-nos da morte e nos prestais assistência, dando-nos a claridade do vosso coração de luz. Abrigo-nos que sofrem, em vosso colo enveredamos nossa cabeça, na certeza de que ouviremos do vosso lábio, de mulher, de mãe, esta rogativa. Meu Deus, concede-nos perdão, porque crianças são ainda, precisando muito do pastor divino, Jesus Cristo, para que esteja presente em nossos corações